Olá, amigas, olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez à série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar o estudo e a pesquisa e a leitura dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje veremos um artigo intitulado Instrução das Mulheres, que está na Revista Espírita de abril de 1868. É mais um artigo da série que fala sobre a emancipação da mulher, os avanços que a mulher conquistou através da história, né, e suas condições sociais, ou seja, vários aspectos, né, em relação a essa criatura tão linda e maravilhosa que Deus criou. Não é, Soninha? Oi, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Felipe? Olá, nossos queridos amigos ouvintes. Sim, é um conjunto de 5 artigos que falam especificamente sobre a questão do progresso e da emancipação da mulher. São 5 artigos, assim, embora em vários outros também toque nessas questões todas, não é? Mas esses 5 artigos que tem dentro da Revista Espírita, dentro desse período, eles falam justamente sobre essa possibilidade. Então, é sempre convidando a todos vocês que tiverem a possibilidade de lerem o artigo na íntegra, este artigo e todos os demais, que nós já estávamos conversando e trabalhando, mas outros mais ainda, porque é riquíssimo, é um manancial de artigos e de informações e de reflexões que a Revista Espírita nos traz. Então, aqueles todos que não tiverem condição de manusear fisicamente o documento, a revista em papel, e que não tiveram a oportunidade ou de comprar ou de ter na sua instituição espírita para retirarem, podem ir até o site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá baixarem gratuitamente todas as edições da Revista Espírita e assim saborearem os artigos, refletirem sobre os artigos e perceberem o quanto Allan Kardec conversou sobre os mais variados temas dentro da Revista Espírita. Olá, Felipe, nosso amigo. Olá, Soninha, olá, Dudu, olá, os companheiros de casa. Eu estava até correndo o dedo aqui no celular para dar uma olhadinha na data que a gente gravou alguns programas já sobre isso, né, Sônia? Sim. Então a gente tem As Mulheres Têm Alma, mais ou menos um ano atrás, né, que sim, provavelmente é um desses artigos dos quais tu te referiu. Sim, e sim, nós temos também a Emancipação das Mulheres. Então quem quiser, tá chegando agora, está nos conhecendo agora, quiser dar uma olhada nesses artigos, nesses programas que nós já gravamos, né, vão ter boas referências lá sobre o tema que está sendo abordado, né? E é interessante a gente olhar sobre o aspecto do espiritismo, né? Porque abrem muitas portas, né? Abrem muitas dúvidas e também muitas certezas vão nos trazendo, né? Esse olhar reencarnacionista que depois a gente vai ver na sequência ali o que os espíritos respondem, o que o Kardec traz, né? Sobre esse fato tão importante que é a instrução, né? Então o aprendizado, a permissão, né? É ruim a gente falar assim, mas no contexto histórico, infelizmente, tem essa conotação, né? A permissão que a mulher se instruísse de maneira formal, né? Que ela participasse do meio educacional e que ela tivesse as suas colaborações, as suas participações no aspecto intelectual. E depois a gente vai ver isso no espiritismo também, né? O tamanha importância que isso tem. E hoje, se não fossem as mulheres, o movimento espírita praticamente não existiria, né? Apesar daqui elas estarem em minoria, né, Dudu? Tá. Nós estamos aqui de 2 para 1,
quando a gente não tem a participação especial, mas o movimento espírita é predominantemente feminino, né? E a As gente vê isso pesquisas, nos congressos, nas pesquisas casas. mostram isso. Ô, Felipe, nós dois já fomos mulheres em alguma outra encarnação. Nessa encarnação, né? Exatamente. Agora, Esperamos que sim, né, Dudu? Para a gente não ser tão endividado. Mas aqui nós temos que deixar bem claro uma questão que para muitos que possam estar ingressando no espiritismo, Deus não criou o espírito homem e não criou o espírito mulher, ele criou o espírito. E ao longo das reencarnações nós vamos vivenciando situações de homens ou de mulheres, justamente para vivenciar experiências, né? Então, o espírito em si, ele não tem um sexo, o sexo feminino ou masculino, não é? E isso vai se constituindo no corpo físico e também vai sendo trabalhado, e nós vamos, a partir das nossas várias reencarnações, conquistando novos conhecimentos. Então, muitas pessoas que chegam ao espiritismo pensam, tá, mas Deus criou o espírito mulher e criou o espírito homem? Não, ele criou o espírito, não é? Agora, por isso que nós estávamos brincando que talvez vocês já foram mulheres, e provavelmente foram, assim como eu também já fui homem, e isso não tem problema nenhum, não há uma relação de superioridade ou de inferioridade em questões espirituais. A superioridade e a inferioridade foi colocada na questão da nossa vivência reencarnada, não é? Essa superioridade dos homens em relação às mulheres, e nós temos ao longo da história o quanto muitas mulheres foram relegadas e ainda são relegadas a uma questão mais subalterna, embora nós tivéssemos tido também ao longo dessa história rainhas e muitas mulheres que tiveram uma grande posição hierárquica e que estiveram trabalhando com tudo isso. Mas também nós sabemos, como o Felipe falou, da importância dessa educação, não só a educação formal, acadêmica, mas a educação moral também, porque até então as mulheres elas vinham recebendo uma educação que era quase que tutelada pela própria igreja. Então, elas tinham uma ideia de um Deus que era bem diferente do que o Espiritismo vem trazendo. E essa é a grande emancipação, essa grande modificação que vai acontecendo a partir do momento em que a mulher começa a ter uma relação com o Espiritismo, a estudar e a poder ter essa possibilidade. Bem, antes de entrarmos diretamente na análise do artigo, o Felipe fez uma pesquisa da mulher na história, né, Felipe? Nessa questão da instrução. Você poderia dizer para a gente aí, breves palavras sobre isso? A gente fez um breve aparato aqui, né, dessa situação de como as mulheres foram se destacando, né? Porque até a gente surge essa pergunta, tá, mas quem era a apóstola de Jesus? Por que Jesus só escolheu homens como apóstolos, né? Por que Jesus não nasceu mulher, enfim? Isso tem toda a questão material da época, né? Então, que era uma sociedade extremamente patriarcal, não é? Uma sociedade patriarcal dentro de um sistema religioso patriarcal, né? Onde os homens eram os instrutores, né? Os rabinos, enfim, os doutores da lei, e isso tem uma certa naturalidade pela predominância da nossa ignorância, que a força é o fator mais relevante e mais importante, né? Então, dentro da evolução carnal, da evolução material, em primeiro lugar, manda a força, né? Isso fica muito claro até na nossa educação com as crianças, né? A gente, muitas das vezes, ainda erroneamente educa através da força. A criança obedece, porque se ela não obedecer, ela apanha, o mais forte manda, né? Mas à medida que ela ganha o seu conhecimento e se emancipa dessa força, e não tem mais essa subjugação da força, ela ganha a sua independência, né? Então é interessante a gente ter essa noção, né? E eu queria fazer só um parênteses antes do que a Sônia estava falando ali, que é muito, muito legal, que o espírito em si não tem sexo, né? Ele não é criado com sexo. O que há é duas energias
que são a divisão da energia sexual, né, que é a energia criadora, que depois na psicologia são refletidas como o ânima e o ânimos, né? Então, uma que representa a parte feminina, que são elementos que a feminilidade desenvolve no espírito, e outra que representa a parte masculina, que são elementos que essa sexualidade desenvolve no masculino. E no futuro, essas duas coisas se juntam e formam a integralidade do ser, né? Até a Joana de Ângeles faz uma referência na análise psicológica de Jesus, que ele tinha o ânima e o ânimos 100% desenvolvidos, né? Isso é possível de ser verificado. E o grande filósofo Pepeu, na sua música, o meu lado masculino, ou como é que é? O meu lado feminino não fere meu lado masculino, e vice-versa, não é? Então não há uma colisão, porque o lado feminino e o lado feminino se juntam, justamente nisso aqui, né? E é extremamente importante. Então nós temos de pensar nessa possibilidade, e nós vamos ouvir também naquela música do Gilberto Gil, não é? Que fala do super-homem, né? Mas o quanto o super-homem precisa dessa sensibilidade feminina. Mas então, feita toda essa introdução nossa, né? Vamos ao que o Dudu ali fez referência. O artigo, primeiro trecho que nós separamos para vocês, né, terem uma noção, porque a gente sempre incentiva que vocês leiam o artigo na íntegra, né? Mas então a gente separou 2 trechos e o Felipe vai ler o primeiro agora para vocês. Sim, soou a hora da libertação da mulher. Ela quer se ver livre e para isso deve libertar a sua inteligência dos erros e dos preconceitos do passado. É pelo estudo que ela alargará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Livre, ela fundará a sua religião sobre a moral, que é de todos os tempos e de todos os países. Então, dentro desse contexto de soou a hora, né? Por que soou a hora? Porque é nesse momento, nesse contexto do século XIX, que a mulher começa a poder participar dessa instrução formal e dessa instrução moral também, né? De maneira mais incisiva e com mais liberdade. Até então, ela ficava sob o julgo dos homens, né? E a gente até comentou, né? Mas tiveram mulheres na história, como a Sônia disse, que foram importantes? Sim, a gente tem vários registros, né? Eu separei alguns dos mais importantes aqui. No século II a.C., teve Hipátia de Alexandria, que foi uma grande matemática, astrônoma, fez grandes colaborações para o início da difusão da astronomia, né? Era uma estudiosa ali que leu Aristóteles, leu Platão, leu Epicteto, enfim, diversos outros, né? Pitágoras, diversos outros iniciadores da escola grega, e que teve grande influência depois, as suas contribuições no Império Romano, né? Teve Cleópatra também, né? Aí sim, já após o fim do Império Persa, né? Já no Império Grego, depois que Ptolomaico invadiu o Egito, ela foi nomeada governadora, né? Foi uma grande estadista, não é? Grande estadista, né? Uma mulher importante na história, que teve sua instrução, né? Como todo grande estadista, como todo não é imperador, faraó, né? Ela foi uma faraó, né? Então teve todo o estudo, teve toda essa formalidade, desenvolveu grandes técnicas administrativas, né? Depois as mulheres foram tendo instrução, assim, mas era mais restrito ao grupo social, né? Então as mulheres, filhas de grandes reis, participavam de um grupo social mais elitizado, tinham acesso à instrução, mas não eram de uma maneira democratizada, digamos assim, né? Não eram todas as mulheres que têm instrução, não, era restrito, como também era de uma certa forma para os homens, né? A gente sabe que a instrução também sempre esteve ligada ao recurso financeiro. Aí depois no iluminismo, ali no século XVIII, que começou a ter essa ideia de igualdade, que a mulher pensava igual, tinha as mesmas capacidades, tinha as mesmas possibilidades, né? Porque, como a gente comentou, quando a inteligência começa a avançar, a força deixa de ser a força física, né? Deixa de ser o único motivador.
Então, poxa, as mulheres podem contribuir de maneira intelectual se elas estudarem, né? Se elas tiverem acesso à educação, elas são tão inteligentes quanto ou mais que os homens em vários aspectos. Né? E muitas mulheres vinham trabalhando, mas elas não eram reconhecidas no seu trabalho. Né? Então, quando aí fala no rompimento de questões de preconceitos, ou também no rompimento de atitudes mais mesquinhas, não está relacionando justamente a uma questão de perversidade, mas a uma questão, muitas vezes, que se tornava banal e fútil, porque para a mulher, ela não era disponibilizado um espaço onde ela pudesse se posicionar. Então, muitas vezes, ela ficava naquela coisa mais superficial, mais banal, porque era aquilo que a ela era possibilitado muitas vezes, e não era incentivado. Então, muitas não encontravam esse sentido e esse estímulo importante, que é o que o Espiritismo vem trazendo e trouxe naquela época e vem trazendo desde lá, né, esse incentivo para que nós possamos cada vez mais, como espíritos imortais, aprimorarmos a nossa inteligência, seja no aspecto de estarmos vivenciando a condição do homem, ou seja no aspecto de estar vivenciando a condição da mulher, mas especialmente agora, nesse momento, como nós estamos falando nesse programa, e também nós estamos, assim, vivenciando uma fase de março, onde se fala muito sobre o Dia Internacional da Mulher, e que isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, esse rompimento, essa dissociação dessa tutela da mulher ser quase que uma refém dos conceitos tanto do homem quanto de uma sociedade mais patriarcal. E continuando aqui um pouquinho essa ideia de contextualizar o artigo do Kardec, né? Para ver, a Inglaterra sempre foi dos países na vanguarda da educação, né? Então, os grandes feitos acadêmicos, muitos deles surgiram na Inglaterra. Em 1837, a Universidade de Londres tornou-se a primeira universidade da Inglaterra a admitir mulher em seus exames. Para vocês verem como não é longe isso, né? Poxa, 837 é menos de 200 anos atrás. Né? E próximo muito ao nosso artigo, né? Próximo muito ao nosso artigo ali. Então, esse contexto da introdução das mulheres estava iniciando ainda nessa data. E nós tivemos uma rainha Vitória e toda a descendência das rainhas, das Elisabetes e Margaretes e todas as etes, não é, que estiveram, e o quanto foram importantes. Inclusive, a rainha Vitória tem um artigo dentro da Revista Espírita. E aqui eu só vou dar um pequeno spoiler para deixar vocês assim com uma vontade de ir buscar lá na Revista Espírita. A Rainha Vitória, ela, assim que o esposo, o Albert, morreu, desencarnou, foi para a pátria espiritual, ela tinha conversas mediúnicas com ele. Ela fazia consultas e ela acreditava nessa comunicabilidade. Então, há um texto, um artigo bastante interessante e que pode ser trabalhado. Então, nós vamos ver assim o quanto era importante tudo isso, não é? E a gente pode perceber que Kardec deu bastante destaque, principalmente nas revistas espíritas, à questão da mulher, sua posição, seus movimentos libertários e tudo, porque ele também tinha uma grande companheira ao lado, né? Amélie Boudet. Ah, sim. E sim. Provavelmente, nos seus papos caseiros, nas suas conversas caseiras, né, devem ter discutido bastante essa questão da mulher, né, e quando Kardec a conheceu, ela já trabalhava, né, ela era mais velha que ele, e já tinha a sua importância na sociedade parisiense. Né, era reconhecida e provavelmente teve o dedo da Amélie Boudet, né, na apresentação desses artigos nas revistas espíritas, que era importante que
também se incentivasse, né, a difusão, a divulgação dessas questões sociais da mulher. Exatamente. Tanto é e depois, quando a Allan Kardec desencarna, ela toma muito dessa questão, né? E vai. Espírita das publicações e tudo, né? Exato. A própria sociedade, né? Ela também faz parte, a Sociedade de Parisienses de Estudos Espíritas. Foi bastante importante, uma grande companheira de Allan Kardec. Escolhida pela espiritualidade. Talvez por até um preconceito da época, né, a gente não tenha tantos registros, tanta divulgação, né, por uma mentalidade mais patriarcal, mais machista, talvez, né, a gente não tenha isso tão divulgado até no meio espírita, né, como ocorre em muitas outras áreas. A mulher vem fazendo um trabalho silencioso, né, de importância absurda, né? E graças a Deus, né? E são chegados os tempos, como disse o Kardec, como disse o Espírito, a gente tá avançando nisso, né? E é importante nesse próprio artigo, não é, Felipe, onde é colocado assim que a mulher ela tem vontade de colocar a sua pedra na construção de uma sociedade reformada. Ou seja, ela quer colaborar, ela quer participar das modificações sociais. E com o Espiritismo ela vai encontrando essas possibilidades, não é? Vai retomando tudo isso. E essa forte assim, colaboração que ela, ao longo da história, vem trazendo e traz, nós precisamos perceber e olhar e valorizar. Felipe, vamos ao segundo trecho do artigo? Vamos ler. Sim, a mulher é um ser perfectível como o homem, e suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre, e nenhum poder do mundo tem o direito de escravizar ao sabor de seus interesses ou de suas paixões. Ela reclama sua parte de atividade intelectual, e obterá, porque é uma lei mais poderosa que as leis humanas, a do progresso, a qual toda a criação está submetida. E obteve, né? Hoje nós somos testemunhos de que a mulher praticamente está em todas as áreas do conhecimento, do trabalho, da pesquisa, e não tem do esporte também. Tem muito espaço porque ainda existem barreiras machistas, mas ela está realmente ganhando seu espaço, conquistando seus lugares, e o que a gente deve fazer é admirar, nós homens, né? Admirar, respeitar e contribuir para que haja essa igualdade de direitos e oportunidades. E também, né, Dudu, como essa visão do respeito, do entendimento, da igualdade de direitos, né, e de deveres similares, né, até porque são deveres muito parecidos dentro de um lar, também nos traz segurança para sermos, para cumprirmos a nossa função, seja paternal, seja maternal dentro da sociedade, né? Porque o espiritismo em si, né, o cristianismo como um todo, ele não está dizendo que a mulher tem que sair do lar, né, e deixar de ser a mãe, né? Não, ela tem o direito também de fazer isso, também de extrapolar as suas aspirações, as suas vontades, a sua parte intelectual e a sua parte moral, mas os homens e as mulheres têm ainda e vão continuar tendo a responsabilidade dentro da família, né? E tá tudo bem, vão ser funções talvez um pouco diferentes, mas que as duas se somam e acrescentam, né? Então a gente também, hoje a gente vê uma confusão nisso, né? De muitas pessoas pregando essa liberdade, essa igualdade, mas esquecendo das responsabilidades morais, né? Esquecendo das responsabilidades afetivas que tanto homem quanto mulher têm dentro de um lar como célula máter da sociedade, né? Que é o lar, que é a família, né? Então
é muito legal a gente saber que existe realmente um meio termo, né? Existe um ponto correto aonde a gente caminha, que é o quê? Que é o senso moral. A responsabilidade moral somada à liberdade intelectual é que vão conduzir as nossas famílias, né? E vão fazer com que as mulheres despertem e sejam cada vez mais protagonistas nesse processo, né? E nesse processo de regeneração que é tão importante, né? E tanto é que lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais se há uma diferença entre o homem e a mulher, se o homem e mulheres têm direitos diferentes, os espíritos respondem não, têm os mesmos direitos. O que diferencia são as funções, não é? Então, todos temos o direito, todos, independente. Isso não é uma questão de sexo, né? Direito é algo que diz respeito a todas as pessoas, essa igualdade, porque nós fomos criados todos por Deus. Todos nós estamos, né? Mas as nossas funções, a função materna e a função paterna, e nós vamos encontrar dentro da psicanálise o quanto é importante que a função materna, ela vai trabalhar muito com a questão da sensibilidade, do acolhimento, não é? Mas a função paterna, ela trabalha muito com o corte da lei, porque a criança, em alguns momentos, ela precisa saber dessa individualidade que ela também tem. Então, ali há um cumprimento. Então, essa função paterna é a da lei, de mostrar que existem regras, que existe uma série de situações, mas que também existe uma questão de amorosidade pelo fato da mulher. E muitas vezes nós temos percebido na nossa sociedade atual que em alguns momentos até quase que transferido, porque depois que a mulher gesta a criança e amamenta, enfim, tem os primeiros cuidados, pode-se inverter esses espaços. Muitos homens podem fazer a função materna de cuidar, de acolher a criança, e a mulher sai, trabalha e faz esse corte da lei, não é? Mostrando que existem consequências, que existem regras, que existem uma série de outras questões. E nós temos também a expressão das mães solo, mas também existem os pais solo, né? Estamos nos encaminhando para o final do nosso vídeo, mas é importante o Felipe colocar uma observação que Allan Kardec faz ao final desse artigo. Vamos lá, Felipe? Vamos. Temos dito e repetido muitas vezes, a emancipação da mulher será consequência da difusão do espiritismo, porque ela funda os seus direitos não numa ideia filosófica generosa, mas sobre a própria identidade do espírito, provando que não há espíritos homens e espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino. Ele consagra a igualdade dos direitos, a igualdade dos direitos. A grande lei da reencarnação vem, além disso, sancionar este princípio. Desde que os mesmos espíritos podem encarnar, ora como homens, ora como mulheres, disso resulta que o homem que escraviza a mulher pode ser escravizado por sua vez. Que assim, trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por conseguinte, em proveito próprio. As mulheres têm, pois, um interesse direto na propagação do espiritismo, porque ele fornece um apoio à sua causa, em apoio à sua causa os mais poderosos argumentos que jamais foram invocados. Acho que, como comentário final, podemos permitir a nossa querida Sônia Hoffmann fazer os comentários finais. Pode ser, Sônia? Vou exercendo o meu papel de mulher nessa encarnação. Então, que a nossa sociedade possa se contribuir cada vez mais nessa questão de emancipação de todos os direitos e valorizar todos os direitos que todos nós temos, né? E que a mulher sinta-se incentivada a tomar a vida na sua mão, a ter mais autonomia, ter mais independência e não ficar se tornando uma refém cultural de uma tutela,
não é? E sair e buscar os seus sonhos e transformar os seus sonhos e as suas perspectivas em algo real e algo efetivo, a fim de todos nós aproveitarmos ao máximo a nossa reencarnação, porque muitos de nós fizemos lá no planejamento reencarnatório uma série de questões, e a mulher certamente também, ela teve a sua grande participação, então que ela possa aproveitar esse tempo que nós estamos vivenciando e que há uma grande ebulição de pensamentos e de entendimentos, e conduzir isso da melhor forma sem que ela se degrade, mas pelo contrário, que ela se eleve e que ela se formalize cada vez mais e se constitua como um elemento extremamente forte, assim como o homem é e assim como todos os elementos da natureza. É isso aí, Felipe. Nós vamos recolher a nossa insignificância, né, irmão? E não precisa votar em mim, porque eu não vou me candidatar a nada. Pessoal, mas então tá, pessoal. Um abraço a todos, beijos e abraços para as mulheres. Um grande abraço. Isso aí, gente. Um abraço para todas as mulheres e homens, e nem mulheres e nem homens, mas pessoas muito importantes, espíritos que estão aqui, que estão vivenciando, porque sexo é uma coisa e gênero é outra. Mas essa discussão fica para outro espaço. Um abraço para todos que já foram, são ou serão mulheres. Então a gente abraçou a todo mundo aí, né? Exatamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.